E aí basta substituir os valores na fórmula aqui agora. Eu sei que... Boa noite, iniciamos a nossa web aula do dia 26 de outubro de 2022 para o evento 811711 na UC de montagem de sistemas mecânicos. Então, com a troca de UC, né, compartilhar com vocês aqui a tela da nossa nova UC. Então, tá aqui, ó. Nesse final de semana já teremos aí um encontro presencial, dia 29, e vai trabalhar sobre modelagem de sistemas mecânicos em softwares computadorizados, né? 3D. Então, essa vai ser o nosso, pelo planejamento, né? O nosso próximo momento presencial. E aqui a gente já vai trabalhar, né? Vários pontos que vêm a calhar e vêm a conciliar nessa questão da leitura de projetos, né? De sistemas mecânicos. Então, vamos primeiro a introdução do como será a nossa UC, né? Teremos 3 SAPs aí, diferentemente avaliadas, e mais 2 fóruns avaliativos, né? Também teremos 4 webaulas para 4 webaulas que a gente terá de acordo com o nosso cronograma, né? As quartas-feiras, 20 e 30. Eu vou atualizar a data de término aqui das SAPs, né? Precisa colocar mês 11, vão ficar no dia 20 do 11, né? Atualizar. Os momentos presenciais são estes aqui, e as recuperações também serão nesse dia 28, que é o prazo máximo, né? 28 do 11. Então tá invertido aí o 10 com 11. Vou fazer a atualização. O link está aqui, material, né? Para fazer o fórum avaliativo, né? Tá aqui o fórum de discussão, desenhos técnicos e normas técnicas, e o segundo fórum, que é eletrotécnica. Vocês estão vendo mais coisa aí porque está no acesso do tutor, certo? E temos também as situações de aprendizagem, né? As 3. Ler e interpretar para montar. Tem também ferramentas adequadas, e a última com relação às tolerâncias, né? SAPs 2 e 3 tem até a nossa dica já gravada. Então, serão essas as atividades, né? No decorrer das nossas webs, a gente vai trazendo as dúvidas também para esse assunto. Então, vamos dar início à nossa primeira, né? O primeiro conteúdo aí que está presente é o livro, né? Ou seja, montagem de sistemas mecânicos. Então, um desses conteúdos é o erro de forma, né? Qual que é o conceito desse erro de forma, né? Corresponde à diferença entre a superfície real da peça e a forma geométrica teórica. A forma de um elemento é considerada correta quando um dos seus pontos permanecer igual ou inferior ao valor da tolerância. Então, é como se você tivesse ali uma planeza. Tem uma planeza X com a tolerância 0,02. Então, é como se você traçasse 2 linhas perpendiculares e a sua forma real, né? O que está que está fabricado ali tem que estar dentro dessa tolerância, né? Esse é um exemplo. Então, a diferença de forma deve ser medida perpendicularmente à forma geométrica, observando o correto apoio da peça no dispositivo de inspeção ou na máquina de medição por coordenadas, para não se obter um falso valor. Então, quais são as definições, né? A superfície real é a superfície que separa o corpo do ambiente. A superfície geométrica é a superfície ideal, prescrita nos desenhos, isenta de erros, né? Então, no desenho a gente tem o ideal, né? Que é a geométrica. E a real é o que está aqui no seu tato, né? O que está no mundo real de fato. E tem a superfície efetiva, né? Que é a superfície inspecionada pelo instrumento de medição. Então, você tem a real e, para ser efetivo, você tem que fazer a medição dela, né? A inspeção. Então, não só a superfície, tem também os cortes, né? Um perfil real, que é o corte da superfície real. Perfil geométrico, corte da superfície geométrica. E o perfil efetivo, que é o corte da superfície efetiva. Outro conceito básico aí que a gente vai trabalhar também são os erros, né? Temos os erros macrogeométricos, que são detectáveis por instrumentos convencionais, que é a conicidade e ovalização. Temos erros microgeométricos, conhecidos também como rugosidade, que são detectáveis somente por um rugosímetro, perfiloscópio, etc. Então, tem aquilo que é mais simples, né, com os instrumentos que a gente tem no dia a dia aí,
a gente, o instrumento que a gente tem do dia a dia, a gente pode fazer conferir esse erro, e outros você precisa de equipamentos mais complexos, né, com uma tecnologia mais avançada, mais difíceis de serem encontrados, né? Outros conceitos básicos aqui, ó, com relação à tolerância, né, geométrica, isso vai casar com a nossa SAP 3 já, hein? Então, a tolerância geométrica é uma superfície de uma peça, né, que é representada pela figura, pode-se denominar a superfície como sendo o elemento tolerado em questão. Observe que os campos específicos estão referenciados através das letras. A seguir, visualize o que significa cada letra. O A significa o símbolo da tolerância, né? O B, o valor dessa tolerância. O C é a letra de referência, né? E o D é a linha de referência com a seta de referência. Então, esse quadradinho aí que está descrevendo símbolo, valor e letra de referência, para qual superfície que é? Então, vem o D, né? Que é essa linha de referência com a seta ali, mostrando para você que realmente é para aquela superfície. Então, né, visualize a descrição dos campos referenciados na figura anterior. O A, né, a moldura de referência, o B, a letra de referência, o C, a linha de referência, e o D, o triângulo de referência. Então, vamos lá para as nossas simbologias, né, dos erros ali. Então, você tem erros de forma, né, retitude ali, um traço, planeza, né, tem uma espécie de é um retângulo meio, dizer que como se o elefante estivesse sentado em cima, né, ele está inclinado ali, não chega a ser um losango também, né? Não é mais retângulo porque não tem os ângulos retos, né, mas é um quadrilátero. Você tem circularidade por um círculo, cilindricidade, um círculo tangenciado por são dois traços, né, na diagonal. Temos o perfil de linha qualquer, que é uma curva, né, uma linha em curva, perfil de superfície qualquer, antes era de linha. Agora de superfície qualquer, a gente costuma brincar que é um semicírculo, né, um meio círculo. Tem gente que brinca até de meia lua, né? Paralelismo, duas retas, dois traços inclinados paralelos um ao outro. Perpendicularidade, né? Temos os traços perpendiculares um ao outro, né? Que formam um ângulo de 90 graus entre eles. Tem inclinação, que é um ângulo, ou que são dois traços, né? Inclinado, ou um reto e outro inclinado, formando um ângulo entre eles. Posição, né? Espécie de uma mira, um alvo, concentricidade, dois círculos, né? Coaxilidade, dois círculos com os traços, né, tangenciando o círculo externo. Simetria, né, três riscos. Circular, né, batimento circular, uma seta. E o batimento total, a gente tem, né, duas setas unidas por um traço. Então, a gente voltando aqui, são dois riscos diagonais paralelos um ao outro. Então, ali está indicando o paralelismo com a tolerância de 0,1 e a letra de referência é o A. Então, vamos para cada um deles, né? Os principais aqui, retilinidade, indica a zona de tolerância limitada por um cilindro de diâmetro T, especificando o valor da tolerância que é precedido pelo símbolo de diâmetro. Então, como é só uma reta, né? Ele cria um raio em volta, que é o valor da tolerância. Então, do ponto da reta até o extremo, você tem um raio, que é o valor dessa tolerância. Então, a zona de tolerância é limitada por um cilindro de diâmetro T, especificando o valor da referência. Então, aqui é o contrário, né? Eu falei o raio, mas aqui é o diâmetro. Então, a tolerância indica, né, esse diâmetro desse cilindro. Como se criasse. Tem uma reta aqui, eu estou criando um cilindro em volta. Se eu decorrer dessa reta, que ela vai variar, né, na superfície real, se ela tocar em algum momento ou sair fora da área que esse cilindro, né, colocaria, é como se fosse um laser. Ah, quero garantir que a posição fique certinha, né, que mantenha a retitude. Então, com isso, né, se sair ou se tocar tá no limite, né? Você pode ver vermelhinho, ele tá bem fraco, mas dá para ver que a reta não tá tão reta assim, né? Ah, se tocar, ele tá dentro do limite, no limite, e se sair fora, você não tem mais a tolerância sendo atendida.
Então, aqui, quando a peça é cilíndrica, a zona de tolerância também é cilíndrica. Se a peça apresentar forma prismática, né, com seção transversal retangular, a zona de tolerância será representada através de um paralelepípedo imaginário com tolerâncias especificadas em P, que é o que vai estar descrito lá no quadro. Então, aqui, ó, vou verificar essa reta de uma superfície de forma prismática, eu também esboço, né, a minha tolerância com o mesmo formato, para retilinidade. Então, aqui, né, trazendo um exemplo, né? Retilinidade é a condição pela qual cada linha deve estar limitada dentro do valor de tolerância especificada. Então, aqui, né, visualize uma representação de tolerância em desenhos mecânicos. Então, aqui está representando retitude com a tolerância de 0,03 nesse diâmetro ali. Então, o eixo do cilindro com dimensão de 30 milímetros de diâmetro deverá estar contido em uma zona de tolerância cilíndrica de 0,03 de diâmetro. Temos a planeza também. Então, a zona de tolerância é limitada por dois planos paralelos afastados entre si por uma distância T especificada. Então, aqui está trazendo a representação ali, ó. Você tem uma chapa, né, que está em curva ali, ele quer testar a planeza. É lógico que se a gente imaginar no dia a dia, teria que ser uma chapa muito curvada. Mas quando você vai para o microgeométrico, né, você começa a ver que o que você acha que está plano, chegando lá, ela tem algumas ondulações, né? Lógico que aí já estamos em escalas microscópicas, né? Mas isso existe dependendo do que você está fazendo, do que você está construindo, essa planeza e a tolerância tem que ser respeitada. Então, a tolerância de planeza tem importante aplicação na construção e montagem de máquinas e ferramentas, principalmente em guias de assento de carros e de cabeçotes. Então, aqui é a planeza, ó, indicação, né? A superfície superior ali, a linha de referência, a seta, né? Da peça deve estar contida entre dois planos paralelos, né? Afastados a uma distância de 0,05. Então, ele tem que ficar dentro para ser aprovado. A circularidade. Então, o símbolo dela é um círculo, né? A zona de tolerância no plano de corte perpendicular ao eixo especificado é limitado por dois cilindros concêntricos, afastados entre si por uma distância T especificada, né? Então, aqui um exemplo ali, ó. Tá vendo? O vermelho significaria a sua peça, né? Analisando um perfiloscópio ou um equipamento similar. E ali o verde é a zona de tolerância, né? Que ele tem. Então, a circularidade é a condição pela qual qualquer círculo deve estar, né, dentro de uma faixa definida por dois círculos concêntricos. Concêntricos é que eles têm o mesmo centro, né, distante no valor da tolerância especificada. Na sequência, observe, né, na imagem indicação no desenho de circularidade. Então, aqui, ó. Então, tem uma tolerância de 0,02. Então, no campo de tolerância, em qualquer seção transversal é limitado por dois círculos concêntricos distantes 0,02 milímetros. Outra coisa que eu não disse antes é que a unidade nas nossas, né, projetos, unidade base, né, na parte mecânica vai ser sempre milímetro. Então, sempre que vê sem a unidade, considere milímetro. Símbolo da cilindricidade. A diferença é que a circularidade é como se pegar só uma fatia. E a cilindricidade vai por toda a altura, né? Não vai só pela questão do raio da peça, do diâmetro da peça. Ele acompanha todo esse diâmetro do início ao fim da sua altura, né? Então, a zona de tolerância é determinada a partir de uma distância T especificada entre dois cilindros coaxiais afastados entre si. Então, aqui tem a zona de tolerância especificada aí, ó. O vermelho é como se fosse a peça e o verde, né, é essa zona. Então, cilindricidade é a condição pela qual, né, a zona de tolerância especificada é a distância radial entre dois cilindros coaxiais. Então, a cilindricidade vai envolver tolerância admissível na seção longitudinal do cilindro, correspondente à conicidade, à concavidade e à convexidade. Tem também a tolerância admissível na seção transversal do cilindro, relativa à circularidade. E aqui tem um exemplo, né? Ali o símbolo 0,04 é o valor dessa tolerância.
Então, a superfície exterior do cilindro, considerado, né, deve ser compreendida entre dois cilindros coaxiais, afastados entre si por uma distância de 0,04 milímetros. Temos a forma de superfície, né, que é a meia-lua. Então, a zona de tolerância é limitada por duas superfícies tangentes à esfera de diâmetro t, cujos centros estão posicionados na superfície de forma geometricamente perfeita. Então, tem que ficar lá dentro, né? Então, qual o exemplo, né, desse caso aqui, ó? Então, ele traz ali, né, referência de linha qualquer, ou de superfície qualquer, né, uma tolerância de 0,03. Então, a superfície com sua tolerância deve situar-se entre duas superfícies envolventes, cujo afastamento é limitado por esferas com diâmetro de 0,03 milímetros. Os centros da esfera situam-se na superfície geometricamente ideal. Então, o que ele pega como referência, né, o geometricamente ideal, é aquilo que está projetado no nosso, que está no nosso projeto, e não o que está no real. Porque se você usar como base o real, se o real já começar errado, você vai até pode colocar ele dentro da tolerância, né? Mas ele não vai estar especificado conforme o projeto. Então, você parte, né, para desenhar essas tolerâncias, as zonas de tolerância da superfície, né, geometricamente ideal. Temos também o paralelismo, né? Quase um trava-língua, que foi aquele exemplo que a gente viu no começo lá, né? A zona de tolerância é determinada através de dois planos paralelos distantes, né, entre si por uma distância t e uma linha ou superfície, que devem estar equidistantes em todos os seus pontos em relação a um plano ou eixo de referência, né? Então aqui, ó, tem que estar, vai estar paralelo e tem que estar dentro dessa zona também, similar aos demais, né? Então aqui está representada a zona. Temos a perpendicularidade, né, do símbolo lá. Esse símbolo também a gente vê muito na parte de instrumentação, né? Como utilizar um instrumento. Vocês vão encontrar aí várias vezes em diversos instrumentos aí o símbolo que ele tem que utilizar na medição perpendicular, né? Então, a zona de tolerância é limitada por um cilindro de diâmetro T, perpendicular a uma referência. Seu valor de tolerância está precedido pelo símbolo de diâmetro. Então, aqui, né, a seguir, a perpendicularidade é a condição pela qual o elemento deve estar dentro do desvio angular, tomando como referência o ângulo reto entre uma superfície ou uma reta. Então aqui, ó, a linha de referência é A. Por que a referência? Que aqui é a referência no desenho. Então, quando os outros não tinham referência, porque tinha a linha, né? A linha de referência é a seta de referência. Aqui, como ele está referenciando o outro ponto, né? Você verifica aqui, ó, que ele tem dois furos, né? E ele está referenciado para os dois. Então, ele tem que manter a perpendicularidade entre um e o outro com a tolerância de 0,05. Então, a superfície com sua tolerância deve situar-se entre dois planos perpendiculares ao eixo de referência B, com distância de 0,05 milímetros entre eles. Temos também a inclinação, que é muito importante nas montagens, né, que a gente verifica aí no dia a dia. Então, a gente pode observar aí como deve ser a tolerância de inclinação de uma linha em relação a uma reta de referência. Então, tem que sempre partir de uma referência para traçar essa linha, para você encontrar essa tolerância. Porque se você não tem uma referência, você pode começar isso de qualquer lugar e quem garante que vai estar conforme o projeto. Então, tem que estar sempre referenciado. Assim como a gente viu lá o para superfície qualquer, né? Então, analise a representação da tolerância de inclinação em desenho técnico-mecânico, em que o furo deve estar inclinado em relação à base de referência. Então, essa inclinação ali de 60 graus com uma tolerância de 0,1, né? Para a linha de referência ali destacada, né? Com o triângulo de referência, a seta de referência e a moldura, né? Que é essa linha aqui, A. Então, o eixo do furo com sua tolerância deve estar contido, né? Então, o furo também já vai ter tolerância. E essa
toda essa parte do furo com a tolerância dela tem que estar contida entre duas linhas paralelas, com afastamento de 0,1 milímetro, que estão inclinadas a 60 graus em relação ao plano de referência A. Temos também posição, né? Tolerância por posição. A tolerância de posição pode ser definida como desvio tolerado de um determinado elemento em relação à sua posição teórica, conforme o projeto. Esse tipo de tolerância é aplicado para especificar as posições relativas, né? Por exemplo, um furo e um corpo de uma bomba, para que ela possa ser montada sem necessidade de ajuste. Se você faz a posição errada, você tem dificuldades muitas vezes por interposição, né? Você vai ter o seu parafuso atravessado e assim vai. Ou outro tipo de peça, né? Então, a zona de tolerância é determinada através de uma superfície esférica ou um círculo cujo diâmetro, né, T, estabelece a tolerância especificada. Então, ali, ó, tem um símbolo de posição para o diâmetro de 0,06. Então, aqui ele trouxe, né? Posição tem que estar com esse diâmetro. E aí, a posição tem que estar com essa tolerância. Não pode variar nem para um lado, nem para o outro. Então aqui ele traz, né, quais são as posições. Ele trouxe as cotas aqui, ó, 25, 50 e 12, né, de diâmetro. Então, e tudo isso aí tem que estar dentro dessa tolerância de posição. Então, né, o ponto de intersecção das linhas determina o furo, o centro real do furo, que deve estar contido em um diâmetro de 0,6 milímetros. Temos também a concentricidade, né, ou coaxilidade, é a condição pela qual duas ou mais figuras geométricas, como cones e cilindros, são coincidentes, né? Então ali, ó, também tem a letra de referência. Então ele vale tanto para cá, conforme a linha e seta de referência, quanto para o ponto aqui de referência. Então eles têm que estar com a concentricidade dentro da tolerância de 0,03. Então, o ponto de intersecção das linhas determina o centro real do furo, que deve estar contido num diâmetro de 0,03 milímetros. E outro, esse muito importante também, simetria, né? Então, perceba que a zona de tolerância é limitada por dois planos afastados entre si por uma distância t, né? E dispostos simetricamente em relação ao plano médio relativamente a um eixo ou plano de referência. Aqui, conforme aquelas outras tolerâncias, a gente viu que precisa de um plano de referência. Senão, você vai estar medindo, porque é muito comparativo, né? Então, você tem que comparar um ao outro e ver se eles estão dentro dessa tolerância. E esses precisam da referência exata. Então, ele está trazendo aqui, né, uma referência de tolerância, de simetria de 0,08 milímetros com relação, né, à referência A, que é esse eixo, né? Ele trouxe ali a moldura, a letra de referência, a haste e o triângulo de referência. Então, o plano central do rasgo, com sua tolerância, deve-se situar-se entre dois planos paralelos, afastados entre si por uma distância de 0,08 milímetros, localizados simetricamente em relação ao plano central das duas superfícies externas. Certo, senhores? Então, hoje, infelizmente, não tivemos adeptos aqui simultâneo comigo, né? Seria o nosso momento aqui para dúvidas, para a gente já começar a conversar sobre as SAPs, né? Que serão realizadas na nossa UC, né? Vou aproveitar e vou voltar lá para a plataforma para a gente conversar sobre cada uma delas, né? Aproveitar esse tempinho aqui, vou abrir cada uma delas. Então, a primeira, né? Ler e interpretar para montar. A etapa 1, né? No arquivo eletrônico de texto, identifica os componentes do conjunto no desenho da vista explodida da bomba e o preenchimento dos marcadores em branco. Etapa 2, né? Arquivo eletrônico, liste a quantidade de cada peça do conjunto de componentes de acordo com o anexo 1. Então, o anexo 1 vai estar aqui, ó. Os anexos da SAP 1. Só clicar aqui vai abrir. Esperar que a nossa internet trabalhar. Só um segundo. Ou mais de um segundo, né? Porque... Aí, abriu. Então, vamos lá. Vamos pegar o anexo 1, né? Vai ter Só um segundinho aí.
Veio. O anexo 1 tem a vista, né, da nossa bomba. E aqui traz, né, os elementos no cantinho, né, conforme a nossa perspectiva, né? Então nós temos os cortes aqui, né, e a vista isométrica, conforme a gente viu. Temos o anexo 2. O anexo 2 traz a vista explodida desse material. Então tá aqui, né? Você tem a base aqui para trabalhar e com isso aqui traz, né? Ajuda a gente a identificar as peças e depois explodida tem que identificar cada uma dessas peças aqui, né? E preencher nessa tabelinha aqui que eu estou passando o mouse do lado. Aqui você vai preencher, né? Conforme a outro. O exemplo aqui, ó. O número, né? Você vai colocar o número de cada uma das peças, vai colocar a quantidade, o nome dela. E aqui como fala a questão da fabricação, né? Qual que é o material e por último as medidas, né? Como fala, as medidas dessa peça. Então é esse o nosso desafio aqui na SAP 1, certo? Vai ser muita leitura, né? Leitura de desenho aí que a gente trabalhou anteriormente nas outras vocês. A folha de resposta é convencional, né? Pode utilizar até aquele anexo 1 já como resposta, sem problema, desde que consiga, né, colocar lá no cantinho cada uma como fala, cada um dos envios. Mas o ideal é que enviou aquela folha, né, tem que preencher também aqui, ó, as referências, né, qual que é cada uma das peças, tem que preencher no outro, né, que vai estar em branco e pode fazer o preenchimento aqui no canto, sem problema nenhum, para enviar a SAP 1. A nossa SAP 2, né, ferramentas adequadas, montagem facilitada. Então, a descrição da atividade na indústria, a Hidros, na indústria fabricante de bombas hidráulicas industriais, permanece trabalhando no processo de implementação do seu programa de melhoria de procedimentos e planos de trabalhos internos, né? Após o desenvolvimento da vista explodida da bomba rotativa de lóbulos e ter disponibilizado esse documento técnico nos postos de trabalho envolvidos, a empresa pretende investir em novas ferramentas manuais, hidráulicas e pneumáticas para facilitar a montagem dos componentes mecânicos. Então, você ficou responsável pela seleção de ferramentas adequadas para que seja possível a montagem da bomba. Sua tarefa consiste em escolher 10 ferramentas, a partir de algumas opções apresentadas na lista do anexo 2, que possam ser utilizadas para a montagem do conjunto. Para isso, é necessário que você assista às animações do anexo 3, 4, 5 e 6, né? Visualize a sequência de montagem e desmontagem e identificação dos elementos de máquinas. Posteriormente, faça uma análise do desenho de conjunto, né? O anexo 1, para determinar as medidas corretas das ferramentas. Então, observe com atenção a lista de componentes do desenho de conjunto, né? Ela nos fornece informações fundamentais para as escolhas corretas. Então, qual que é a atividade, né? No arquivo eletrônico, selecionar 10 ferramentas recomendadas para executar com segurança e precisão a montagem da bomba rotativa de lóbulos. Então, né, instrução, faça o download de todos os anexos da situação de aprendizagem, assista os vídeos, analise com atenção o anexo 1 e assim escolha 10 das ferramentas que estão no anexo 2. Preencha a folha de resposta à situação de aprendizagem com o nome das 10 ferramentas que você escolheu. Então, vamos lá. Aqui nós temos os anexos, né? Então, vamos pegar aqui o nosso anexo 1. Anexo 1 traz de volta a vista, né, que a gente já tinha anteriormente. O anexo 2, né, fazer a escolha de 10 ferramentas aqui, né, para fazer a execução. E aqui vem os vídeos, né? Você pode fazer o download aí. Eu vou cancelar para não subir para a nuvem. Tem vídeos no anexo 3, 4, 5, 6 para facilitar vocês a identificarem essas peças necessárias. Certo? Com isso, nós já trabalhamos 2 SAPs e vamos para a última, né? Que é a situação, atenção, né? As tolerâncias de forma e posição, né? A mesma empresa, né? Se já trabalha, avançou substancialmente na implementação do seu projeto de melhoria contínua.
Essa etapa, a preocupação da gerência está em aperfeiçoar os conhecimentos em tolerância de forma e posição dos profissionais do setor de montagem para otimizar o trabalho, né? Como membro da equipe responsável pelo projeto e facilitador neste assunto, né? Sua função será orientar seus colegas em seus respectivos postos de trabalho. Antes disso, você terá que demonstrar sua capacidade em identificar as tolerâncias de forma e posição. Então, tem o anexo 1, 2, 3 e 4 possuem características relacionadas a essas tolerâncias. O objetivo é que você as identifique e assinale corretamente o número correspondente à lista de opções apresentadas, né? Então, você vai preencher vai preencher esse arquivo eletrônico, né? As opções corretas da lista de características afetadas pelas tolerâncias de forma e posição e relacioná-las com as opções adequadas, né? Então, vamos lá verificar na SAP 3 quais são os nossos anexos. O nosso anexo 1 traz aqui, ó, temos uma tolerância aqui, ele vem de acordo com a referência, né? Aqui são vários, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Então, tudo isso aqui interessa para a leitura da posição. Então, quais características afetadas pelas tolerâncias? De forma, né? O que a gente tem aqui? De orientação. O que a gente tem aqui? Dá para ver. De posição também. E se tem batimento. Então, aqui, ó. Tem todas essas possibilidades aí no nosso desenho, né? Aqui a mesma coisa, nas castanhas agora, né? Mudou. Isso aqui dá para verificar. E aí você vai marcar quais são, né? No anexo 3, novamente aqui, ó, preencher, né? Quais são. Já tem as marcações, né? E o anexo 4, não diferente dos outros, também vai trazer outra peça, né? Para a gente fazer essa seleção. Então, voltando aqui ao nosso SAP 3, só realizar o preenchimento aqui na nossa folha de resposta. São 4 peças, né? Então, anexo 1, que vai ter, anexo 2, anexo 3 e anexo 4, e envia para a gente fazer a correção. Certo, senhores? Se ficar alguma dúvida aí, estou à disposição na plataforma, só mandar mensagem. Até a nossa próxima web aí. Quem puder assistir, né? E se puder fazer o favor, né? Envia, como fala, envia no grupo aí, se vocês estiverem do WhatsApp, chamando os demais colegas para as nossas próximas webs. Tá bom? Bom estudos para todos. Até a nossa próxima web. Fiquem com Deus. A gente vai ler o que se pede, né, nessa situação de aprendizagem.